Amém. Vamos para a palavra? Abra comigo 2 Coríntios 9, 2 Coríntios 9, Segunda Coríntios 9, do 5 ao 14. Eu peço que os irmãos permaneçam com a Bíblia nas mãos, aberta a Bíblia. Hoje o culto, nós vamos trabalhar como uma aula, tá? Esmiuçando todo esse processo, essa carta de 2 Coríntios 9, do 5 ao 14. Nós estamos trabalhando, e os irmãos desde o começo do mês que estão acompanhando já sabem, dezembro, o mês da gratidão. Então todos os temas que estamos trabalhando é focado sobre gratidão, em todos os níveis, né? E gratidão é um sentimento de um homem, de uma mulher de Deus, e um filho de Deus como um todo. É um comportamento de um filho de Deus que ele existe para que ele faça diferença nessa terra. Então gratidão é um comportamento importante, e o tema que nós vamos abordar aqui é, repita comigo, gratidão, uma atitude de generosidade. Muito importante, querido. Gratidão, uma atitude de generosidade. E nós entendemos, dentro do contexto de gratidão, muitas coisas. Eu quero trazer esse conhecimento sobre o que é generosidade na íntegra. Por que eu quero trazer esse conceito? Porque se gratidão é uma atitude generosa, de generosidade, o que de fato significa a generosidade? Eu quero primeiro ler alguns pontos que eu peguei no dicionário. Eu fiz algumas pesquisas em dicionários, e os dicionários nos explicam a generosidade assim, olha: virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. Também generosidade é compartilhar por bondade. Olha, compartilhar por bondade. Também generosidade é, em outro conceito, repartir com singeleza e gratidão. Então, quando eu entendo o que é ser alguém generoso, eu começo a entender um pouquinho do que é o coração de Deus. Um Deus tão generoso. Um Deus tão generoso. Por isso que generosidade, quando falamos disso, falamos de uma atitude que é tão parecida com a atitude divina com relação a nós. Jesus foi tão generoso em aceitar a cruz do Calvário por amor a mim e a você. Jesus foi tão generoso no jardim do Getsemane, não negando o cálice do sacrifício por amor a mim e você. Jesus foi tão generoso em nos dar um presente que nós não merecíamos. Pela graça, nós ganhamos a salvação. Então, generosidade é algo muito profundo, muito além do que nós podemos imaginar. Agora, o que é o oposto de generosidade? Atitudes opostas de generosidade. A gente pode colocar aqui ganância, é um dos pontos que ambição, egoísmo, mesquinhez, ou seja, tudo aquilo que centraliza o eu como prioridade, e os outros não têm nenhum tipo de prioridade. Nós somos o centro de tudo, e as pessoas à nossa volta não têm tamanho valor, não são valorizadas como deveriam. Então, quando eu sou generoso, na verdade, eu estou dando especial atenção ao meu próximo. Quando eu não tenho generosidade, eu sou mesquinho, eu sou ganancioso, eu sou ambicioso e egoísta. Então veja bem, querido, esse é um ponto, claro, é um conhecimento que eu quis trazer para você, mas agora queremos entender a generosidade através de Paulo. Por quê? Porque esse versículo, esse contexto todo que nós vamos ler de Paulo, ele fala de um contexto o qual o apóstolo está pedindo para o povo da igreja de Corinto uma postura generosa.
E por que essa postura generosa? Se você que já leu, eu sei que você já leu, você é um biblicista, você é alguém que lê muito a Bíblia todos os dias, né? E você já deve ter lido toda a carta de 1ª, 2ª Coríntios, qual o apóstolo Paulo escreveu. E quando ele escreve 2 Coríntios 9, ele está escrevendo ao povo de Corinto e fazendo um apelo de generosidade. Por quê? Porque Paulo, Barnabé, quando faziam missões, deixaram vários legados, várias igrejas em vários lugares. Inclusive algumas igrejas, a igreja de Éfeso e principalmente de Tessalônica, são igrejas que passaram por problemas financeiros, ou seja, o povo era pobre, não tinham condições. E Paulo olha agora para uma igreja que está em Corinto, na Grécia, uma igreja próspera, uma igreja que só crescia, uma igreja que era localizada num lugar portuário, e se era portuário especial naquela época, era um lugar que tinha um fluxo comercial muito forte. Corinto, um dos portos mais importantes da Ásia Menor. Então, quando olhamos para esse contexto, Paulo está lançando uma carta para uma igreja bem estabelecida, e ele diz assim, como nós vamos ler agora, acompanhe comigo a leitura. Assim, eu achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa, e não como algo dado com avareza. 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não por pesar, ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus, Ele é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também está transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvaram a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo, e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Aleluia. Feche os teus olhos neste momento, querido. Espírito Santo, nós te louvamos neste momento, bendizemos o teu nome, te agradecemos pela tua palavra, pedimos direção, pedimos conhecimento do alto, pedimos revelação, a palavra rema neste momento, e peço que a tua mão, a tua graça, o teu poder, o poder do teu Espírito, Pai, esteja nos dando esta direção, que esta noite venhamos entender o que é generosidade no conceito do Senhor, que venhamos compreender numa profundidade muito grande. Não queremos nada raso, mas queremos algo profundo, para que possamos experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém.
generosidade. Eu quero começar aqui pelo versículo 5. Eu quero que você acompanhe comigo, voltando a entender todo esse contexto. Como disse, Paulo está clamando ao povo de Corinto, uma igreja estabelecida, um povo que estava financeiramente ou estruturalmente bem, uma ajuda para as igrejas mais pobres. Olha, ele está dizendo, gente, tem pessoas mais pobres na Ásia, que precisam da nossa ajuda. Como vocês sabem, vocês já receberam a minha informação, que eu quero ajudá-los. Aí ele começa no 5. Assim, eu achei necessário recomendar a vocês, ou seja, enviar para vocês os irmãos daí. Quem que eram os irmãos? Os irmãos que estavam lá, em Corinto. Os irmãos que estão em Corinto, para visitar vocês. E que vocês possam, de fato, dar aquela contribuição que vocês falaram que ia enviar. Por quê? Porque eles estão precisando. Esses irmãos vão voltar para as igrejas pobres e que voltem com o recurso de vocês. Olha o que ele diz, vamos lá. Assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e conclua os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa. Repita comigo, oferta generosa. E não como algo dado com avareza. Olha o que Paulo está dizendo. Por quê, querido? Porque de uma coisa nós aprendemos. Eu lembro quando Deus manda Moisés separar, em Números, no livro de Números, separar 12 líderes em Israel. 12 líderes. Ele falou, e líderes que vão, homens que vão comandar 50, 100, 1000, 10.000, homens que vão liderar a nação. Separe esses homens. E fala assim, Moisés, mas porém, quando você separar, Deus diz para ele assim, que sejam homens líderes, que sejam líderes entre as nações e não avarentos. Primeiro que seja um homem experimentado, que tenha a postura de líder, não separa qualquer um, homens que têm experiência, homens líderes, e que eles não sejam avarentos. A pior coisa da vida é lidar com uma pessoa avarenta, como ela é egoísta, como ela é centralizadora, como ela é alguém egocêntrica de um nível que ela, poxa, ela faz quem está ao seu lado sofrer. Por quê? Porque tudo que ela faz, ela pensa nela, ela nunca pensa no próximo, ela é avarenta, é centralizadora, é egoísta. Então, o próprio Deus, ele tem eu podia usar talvez uma expressão diferente, mas a palavra que eu tenho nesse momento é essa, ele tem uma repugna contra o avarento. Eu não quero, como Deus fala assim, eu não quero avarento na frente de tudo que é meu. Porque uma pessoa avarenta, querido, vai ver o outro sofrer na míngua, mas não vai ajudar, nunca vai comover o coração dele não se move para um favor diferente, o coração dele só se move para o seu bel prazer. E o que Paulo diz aqui? Olha, então, a oferta, estará pronta como oferta generosa. Agora, qual é o coração que expressa o amor de Deus? Qual é o coração que expressa a graça abundante de Deus? O coração generoso. E ele fala assim, a tua oferta tem que estar pronta como oferta generosa, nunca como uma oferta de avareza. Por quê? Porque existe oferta avarenta. Eu pensei que o avarento nem dava, pastor. Não, tem avarento que não dá, e tem avarento que quando dá, ele dá com a mão, mas ele prende com o coração. Sabe o que é isso? Fisicamente o dinheiro foi, mas espiritualmente está aqui no coração dele. Né, Emerson? Já viu isso? Eu já vi muita gente assim. Espiritualmente, a semente ficou no coração dele presa, e ela não foi lançada no solo espiritual, ela está presa, ela está retida. Por quê? Porque o avarento, quando dá, arde o coração, como arrancar parte dele. Por quê? Porque ele, desculpe usar a expressão, mas Paulo também usa em outra situação, a Bíblia fala assim, porque todo avarento é idólatra. Na verdade, a gente falava do povo que adorava imagens, fazia deuses estranhos, mas querido, o cristão muitas vezes dentro da igreja, se ele não cuidar, ele se torna idólatra, porque ele começa a endeusar recursos ou dinheiro, seja o que for, de uma forma que ele prende aquilo dentro do coração dele e aquilo toma o lugar de Deus. Toma o lugar de Deus. Podia dar exemplos de pessoas, a gente conhece tanta gente que tem o coração preso em bens. Eu conheço uma pessoa, e até parente meu, ficar meio quieto, falar muito alto não, porque mas está no YouTube, meu Jesus.
ele ama tanto o carro, ele ama tanto o carro, que dá medo. Dá a impressão que ama mais o carro do que a família. Dá a impressão que ama mais o carro do que os próprios filhos ou o contexto como um todo, não é familiar. Mas é assim, olha, o carro parou, será que riscou? Mas isso é para usar mesmo, rapaz. Vai riscar, vai, o fuleireiro resolve isso aí. Eu não sei se é só eu que tenho esse coração desprendido com coisa, mas é fora do comum. E se torna uma idolatria, um negócio meio que, sabe, quase um culto ao carro. De longe você percebe que a pessoa tem um amor pelo carro que está fora do normal, isso aí. Se tornou uma idolatria. Então o que eu quero dizer? Acontece com bens como o carro, mas acontece com dinheiro, acontece com N coisas. Então o que Deus está falando aqui? O coração de Deus se move quando alguém expressa generosidade no que faz. Como o coração de Deus não se abre para quando alguém quer fazer algo para se aparecer, e na verdade no coração ele trancou aquilo que ele doou para alguém, para algo ou para alguma coisa. Eu conheço gente que tem dó de doar o móvel velho. Deus concedeu, Deus deu a graça que ele conseguiu comprar algo novo, ele tem dó de doar, não, ele tem que revender. Rapaz, eu dou, eu não tenho esse costume. Se a minha cama estava mais ou menos, Deus deu a graça de eu ter uma melhor cama que eu sonhava, o meu coração grato, ele diz assim: agora passe para aquele que tem uma pior que a tua. Tem alguém precisando. Isso já é uma cultura dentro de mim, querido. Aprendi isso na caminhada, com certeza. Não nasci assim tão grato não, mas a palavra foi me moldando, eu fui aprendendo o que é gratidão. Então, eu tenho falado isso na igreja há anos já. Gente, se Deus te abençoou, te deu algo novo, o que você tem que fazer com o velho? É vender, pastor. Não é vender não. Você tem que repassar, transfere esse negócio para frente, essa bênção para frente. Por quê? Porque é a semente que está sendo lançada. Você lança uma semente aqui, germina ali, e você colhe 100 vezes mais. É lei do mundo espiritual. Quer que eu dê um exemplo? Versículo 6, vamos lá, versículo 6. Lembre-se, olha Paulo falando para ele, tem que ser generosa a oferta e não com avareza. Por quê? Lembre-se, Deus sempre manda o povo lembrar, né? Uma coisa memorial. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Isso chama-se lei da semeadura. Eu não lembro um livro que eu li, não lembro o autor nem o livro, eu lembro da passagem. No livro, o autor, que não era cristão, ele falou sobre a lei da fazenda. Acho que, não sei se é pai rico, pai pobre, alguns livros, eu li tanto livro. Lei da fazenda. O que é a lei da fazenda? Na verdade, o que, não sei se ele era cristão, eu acho que não, porque ele não falava que era cristão, mas porém, ele dizia assim, ele ensinou 3 leis para a prosperidade, e uma das leis, ele dizia assim, essa é a lei da fazenda. O que é a lei da fazenda? Sempre lance semente sobre pessoas, instituições, e ele fala dos 20% de investimento, mas ele sempre falou assim, sempre lance investimento, são sementes a todo momento sendo lançadas, porque a lei da fazenda é a lei do plantio, quando você planta, você colhe. Agora a lei da fazenda também nos ensina, que é a lei da semeadura bíblica, que na proporção que você planta, é a proporção que você colhe. Não é isso? Não é só a qualidade do que você plantou, é a quantidade também. Olha o que ele diz aqui, ó. Lembre-se, versículo 6, está aqui, né? Aquele que semeia pouco também colherá, e aquele que semeia com fartura também colherá. Quem não investe não tem o que desfrutar no futuro. Quem não semeia na vida das pessoas nunca receberá semeadura na tua vida. E assim vice-versa. É uma lei espiritual que Paulo está ensinando. Em todos os níveis essa lei funciona, até nos sentimentos. A Bíblia fala, Salomão diz, aquele que planta ódio colherá, colherá grande tempestade, ou seja, uma vida atormentada. Em todos os níveis isso funciona, para o lado bom, para o lado ruim. O que você planta, eu nunca vi alguém plantar melancia e colher abacate, sei lá, abóbora. Não, se plantar melancia, a qualidade é melancia, vai nascer melancia. Eu nunca vi alguém plantar
Soja com lemilho. Você já viu isso, Júnior? O Júnior é agrônomo? Viu não, né? Não existe isso aí, né? A genética é outra, né? No mundo espiritual também a genética fala muito. O que você plantou, você vai colher. Está cortando meu microfone. Será que é a bateria, galera? O pessoal dá uma olhada aí para mim enquanto eu estou ministrando. O que você plantou, você vai colher. Lei da semeadura. Não tem como fugir disso. E Paulo continua, versículo 7. Acompanhe comigo. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Cada um dê conforme determinou no coração. A primeira coisa que nós fazemos quando vamos ajudar alguém, quando vamos contribuir com algo, com alguma coisa que está sendo feita e beneficiando a sociedade, nós primeiros determinamos no coração, não é isso? Determinamos. Determinar é decidir. Nós decidimos. Olha, eu vou ajudar com tanto. Mas é uma decisão com o coração livre, porque ele diz aqui, olha, não com pesar. É tipo assim, poxa, o avarento tem pesar, né? Rapaz, R$100 vai fazer falta, hein? Mas eu dei. É um pesar isso aí. Ele, ó, não com pesar. Se for com pesar, não faça isso. Outra coisa que ele ensina, por obrigação. Eu tenho que dar porque eu tenho que dar, porque... Não, tem que dar. É o coração que tem que mover. Por obrigação não funciona no mundo espiritual. Talvez a instituição, a pessoa, quem recebeu, vai desfrutar aqui na terra, mas no mundo espiritual não teve aceitação. Não subiu, não foi. Então vamos lá. Não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama, aqui é da frase, muito forte, porque Deus ama quem dá com alegria. Quem que Deus ama? Qual a atitude que Deus ama? Qual a atitude que Deus aprova? Quando esse coração se move com alegria. Uau! Deus me deu a oportunidade de abençoar aquela família. Deus me deu a oportunidade de abençoar a igreja. Deus me deu a oportunidade de abençoar até o meu parente, meu primo, sei lá. Há uma alegria no coração. Deus move, porque há uma alegria. Não foi por pesar, não foi por obrigação. Ninguém te obrigou a fazer isso. Você fez de livre espontâneo. Isso te faz bem. Você já notou como isso faz bem? Quem que já fez isso e se sentiu muito bem? Quem já fez? Faz assim, então. Aí, ó. É bom ajudar as pessoas. É bom ajudar movimentos e situações que a gente vê que teve uma participação especial naquele processo. Por quê? Porque vem com o coração, então testifica no coração de Deus. Se o coração estiver pesado, ixi, meu pai, não. É com o coração alegre. Como que se aquilo fosse tão especial para aquele momento seu. Tem que se tornar algo especial. É como dar um presente, eu falo como dar um presente para um amigo maravilhoso, que te convidou para o aniversário. Não, aniversário tem todo ano. Te convidou para bodas de 25 anos de casamento. É uma data especial, 25 anos. Você fala assim, poxa, eu fui convidado, eu quero honrar ele também com algo especial, porque é um amigo. Porque é alguém que eu amo. Então quando você faz isso, você vai fazer o quê? Você vai na loja e vai pensar assim, o que eu vou dar para esse amigo? Por quê? Porque não é qualquer coisa, gente. Você fala, o que eu posso fazer para esse... E a gente quer dar algo assim, sabe? Que a pessoa, quando chegar em casa, ela não vai jogar no canto e ficar, beleza, ganhei. A gente quer dar algo que vai ser útil no dia a dia dela. Que ela vai usar no dia a dia, e quando ela usar, ela vai lembrar, poxa, olha, quem me deu foi o fulano, o meu amigo maravilhoso, foi ele que me deu. Por quê? Porque é especial. E é isso que Paulo está dizendo, olha, essa oferta de vocês, para ajudar aquele povo carente, tem que ser especial. Para ajudar aquela igreja que passa por tanta dificuldade, tem que ser especial, tem que vir do coração de vocês, se não vir, não dê. É muito forte isso, né? Versículo 8, olha o que ele diz, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada. Você crê que Deus tem poder? Não, esse amém é um amém de eu acho. Agora, é aquele amém sabe, aquele amém da fé, não, eu creio, é isso, ele tem poder, ele tem todo o poder, não tem só um poder. Você crê que Deus tem poder? Agora parece que é de verdade mesmo. Olha só, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, presta atenção nisso aqui agora, gente, ó, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo
que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Em todas as coisas, não, é só na saúde, viu? Você vai fazer isso, só a tua saúde eu vou resolver o problema. Ele está falando assim, olha, eu estou aqui para mudar a tua vida em todas as áreas, para que em todas as coisas, como diz alguns teólogos, a palavra todas em grego é todas, não é verdade? Significa isso, a gente estuda e depois descobre que é todas mesmo. Então é em todas, não é em 10%, não é em 15% da história da tua vida, não é em 20%, não, em todas as coisas, do começo ao fim, Deus é contigo, está dizendo aqui, todas as coisas, em todo o tempo, e também não é só por um momento, é 24 horas, tendo tudo o que é necessário, ou seja, o que você, é como Deus fala assim, filho, eu estou com você em todas as áreas da sua vida, em todo o tempo da tua história, eu estou presente, você não está sozinho. E outra coisa que eu quero te dizer, filho, tendo tudo o que é necessário, ou seja, eu vou dar tudo que é necessário, que a gente muitas vezes pede luxo. Sabe o que Tiago fala? Pedir e não recebeis, porque pedis mal, pediu mal demais, o cara pediu muito errado. Ou seja, é oração fora do contexto. Sabe aquela pessoa que está precisando de saúde? Saúde é algo gritante no seio da família dele. Quantos problemas com enfermidades? E ele começa a orar para Deus, pedir dinheiro. Gente, Deus vai ouvir uma oração dessa? Não. Deus queria ver ele movendo o coração e falando, Senhor, Tu és o Jeová Jireh, o Deus de providência. Tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Eu creio na cura, Pai. A oração dele era para ser voltada na área que era uma necessidade, não no luxo. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Mas o próprio Jesus disse, pois tem alguma coisa que se vocês pedirem, o nosso Pai Celestial não concederá? Vocês sendo maus pais, sabem dar boas coisas e bons presentes aos seus filhos? Quanto mais o Pai Celestial, esse ouvirá as suas orações. É isso que Jesus disse. Por que não recebemos? Porque pedimos coisas fora do contexto, que não é necessidade. E o que Deus está falando aqui? Pois em tudo, em todo tempo, tendo tudo que é necessário. Ou ele falou tendo tudo que é luxo. Uau, tendo tudo que é do ano. Não. Ele disse tudo que é necessário. O que é necessário para você ter uma vida tranquila, transformada? É o básico da vida. Isso é coisa que dinheiro não resolve, querido. É só Jesus resolve isso. Olha o que ele continua dizendo. Tendo tudo que é necessário, vocês transbordem toda boa. Agora eu quero que você entenda isso aqui, gente. Ele está dizendo que era para que tendo tudo em todo o tempo, vocês transbordem. Você sabe o que é transbordar? É só pensar numa caixa d'água, que a água está caindo. Se ela não tem ladrão, ela vai transbordar pela boca. Se ela tem ladrão, ela vai transbordar pelo ladrão. Mas de alguma forma, se a água não parar de entrar, ela vai transbordar. Essa caixa é você, sou eu, nós. Deus está dizendo assim, olha, através de Paulo, que Ele é poderoso para fazer e acrescentar toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, e tudo que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Entende isso, querido? O que eu vou transbordar, pastor? Você tem que transbordar, porque transbordar tem tudo a ver com aquilo que Deus quer sobre a tua vida e sobre a tua história. Sabe quando você vai poder dar algo a alguém? Quando aquilo está transbordando na tua vida. Você não pode dar nada que não está transbordando. Eu quero ajudar, pastor, que não está transbordando, está faltando. Pelo contrário, filho, você tem que receber a água, você está vazio. E esse transbordar em todas as áreas, a área da saúde, financeiro, familiar, emocional, em todas as áreas, você está transbordando. Está transbordando de Deus. Como é que você vai falar de Deus para alguém se você não transborda Ele? Se o Espírito Santo não está saindo pelo ladrão um pouquinho dele, está faltando um pouquinho de água só, assim que se acabar, seca.
Você entende o que eu estou dizendo? Paulo está falando que transbordar é interesse de Deus na minha e na tua vida, em todas as áreas da nossa vida. E você vai ver mais sobre transbordar aqui. Versículo 9: como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Olha, ele está falando de legado. Primeiro distribuiu, deu os seus bens aos necessitados. Jesus falou que se eu tenho 2 camisas, uma eu tenho que dar para alguém. Por quê? Porque eu já estou transbordando, estou tendo uma que está parada, estou usando. Então eu passo para alguém que não tem nenhuma. Por quê? Porque está transbordando. Eu tenho além do que eu preciso. E quando eu faço isso, quando eu transbordo, e transbordar aquele negócio, pensa na caixa d'água, pensa na caixa d'água enchendo de água, e ela começa a transbordar agora pelas laterais, ela vai transbordando, caindo água, e quando cai água, você lembra, antigamente eu tinha muito aquelas casinhas no interior, que a caixa d'água ficava lá em cima, caixinha de Eternite, né, aquelas caixinhas antigas, e aquela caixinha, depois que enchia d'água, ela começava a derramar, e a mãe gritava assim: filho, desliga a chave do motor, que a caixa d'água já encheu. E você corria lá e desligava. Quem passou isso na infância? Hã? Muita gente passou esse negócio, né? Está transbordando. E tinha vezes que transbordava por muito tempo, porque não tinha ninguém em casa. Talvez a família saiu, o negócio transbordou, ninguém viu. E quando chegava, estava uma bica d'água que descia para a rua, da rua ia para a casa do outro, que passava ia descendo, porque a caixa d'água transbordou. E quando ela transborda, aí você ia olhando assim para aquele caminho que a água faz, você via galinha, né? Na época vinha galinha na rua, hoje não tem mais. Tinha galinha bebendo água, tinha cachorro que passava pela rua, bebia da água, todo mundo que passava bebia da água, os animais, os bichinhos, porque transbordava. Todo mundo se alimentava daquilo. Você entende o que eu estou dizendo? Paulo está dizendo que nós temos que transbordar, porque tem muita gente com sede e precisa da água que nós temos. Precisa do Espírito Santo. E não só do Espírito Santo, é em toda boa obra. Volta o versículo, você vai ver, ele fala assim: é em toda boa obra. É na obra de Deus, na obra que Deus colocou para levar a palavra, o evangelho para todas as criaturas da terra. É na obra também do empreendedorismo, do trabalho, do crescimento, do desenvolvimento, todo mundo. Você vai transbordar. Deixa eu te dizer, querido, transbordar no empreendedorismo é fácil de entender. Você antes não tinha nem para encher a tua caixa d'água. Sua caixa d'água não enchia. No meio, falava, vai passar do meio, eu cortava a água no meio e faltava, né? Faltava tudo, quase. Mas de repente Deus começou agora, por causa do sentimento de generosidade, Ele começa agora a abrir uma torneira diferente, mais grossa, sabe? A boca é mais grossa. Ele fala que vai superabundar. Então, começa. E a caixa d'água que é você, começa a transbordar. E quando você transborda financeiramente, agora falando, é aquela pessoa que antes não era ninguém, agora ele tem uma empresa simples, está dando emprego para 2 pessoas, essa empresa cresce, ela cria filial, agora são 2, agora são 6 funcionários, de 6 vai para 10, de 10 vai para 100, de 100 vai para 1000, de 1000 5.000, e não para. Por quê? Porque através de você, a bênção está transbordando para a vida de muita gente. Quantas famílias estão bebendo da tua caixa? O problema é que o crente franciscano tem medo que a gente fala sobre isso. O egoísmo é você pegar a bênção de Deus e falar assim: opa, estou bem, estou rico. Não, Deus quer que você transborde para que muita gente beba água. Os filhos de Deus são rio, não é lagoa, é lago. A água tem que vir em você e descer rio abaixo. Porque tem muitas famílias lá embaixo também que vai depender dessa água para sobreviver. Eu agora estou falando financeiramente, mas é assim também no ministério, mas é assim também na família, mas é assim em todos os níveis da nossa vida. Você quer ver quando transborda? O Emerson e a Mara estavam transbordando esses dias aí, ó, um curso de casados para sempre. Casamento transformado. Agora ele começou a derramar água para abençoar e também melhorar e transformar os nossos casamentos. Está transbordando ministerialmente o homem. Ou seja,
o que Deus fez na vida dele, transformou, ele não reteve para, não é só meu, olha só, fui abençoado, transformei, tá tudo bem. Não, ele fala assim, não, eu tenho que dar dessa água para todo mundo, e começa a alimentar muita gente, tem que transbordar na vida e na história. Deixa eu te dizer por que eu estou dizendo isso, porque todo mundo que transborda deixa um legado, é lembrado. Amado, tem gente na minha vida que eu não consigo esquecer, porque eu tenho um senso de gratidão por ela muito grande. Participou de uma fase especial, me deu, transbordou sobre mim aquilo que eu precisava. Quantas pessoas teve uma participação especial? Você quer ver? Agora vamos dar uma olhada no contexto global. Quando eu falo em baú da felicidade, você lembra de quem? Pode falar, Silvio Santos. Esse cara transbordou nessa época, né? Por quê? Tem coisas que deixam uma marca, um legado. Você não consegue falar, baú da felicidade, Silvio Santos aí. E ele tem vários legados. Poderia falar de muitos outros. Por quê? Porque o que Paulo diz aqui é isso, ó. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados. Olha só, o cara transbordou, abençoou gente que estava necessitando. A sua justiça dura agora para sempre. Sabe o que é para sempre? Não é para daqui a pouco, é eternamente. Ele vai ter o nome lembrado. Quem transborda sempre vai ter muita gente com o coração grato a ele, e dizendo assim, graças a esse irmão, graças a essa pessoa, e graças ao Deus dele, eu mudei a história da minha vida. Você entende o que é transbordar? Esse é o coração de Deus. Abraão, eu vou te abençoar, Abraão, para que a partir de você seja abençoada todas as famílias da terra. Transborda a bênção. Abraão, a bênção não é para você, é que a partir de você, não é para mim. O que nós temos não é só para nós, é a partir de nós. A bênção do Edson e da Dani, vamos lá. Sempre uso o Edson porque desde o começo acompanha, né? A história daqui. Tudo que Deus tem abençoado o Edson e vai abençoar muito mais ainda, né? Isso é só um começo de um. Quantas pessoas você já não abençoou pagando um serviço da obra de construção civil? Quantas pessoas você já não abençoou ganhando as próprias causas que você ganha, as pessoas são abençoadas? Quantas pessoas já não foram abençoadas prestando serviço para vocês, porque se tem como prestar serviço, se tem emprego, é porque tem alguém que paga, que está transbordando. Por isso que muitas vezes eu falo o seguinte, gente, eu sei que tem hora que a gente tem que dar uma economizada, né, mas tem que ter um balanço do senso, de entender o momento. Sabe, a gente não quer pagar muitas vezes o cara para cortar uma grama que é R$50 na nossa casa. A gente transborda um pouco. Não queira economizar tudo também. Transborda um pouco. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tem gente precisando desses seus R$50. Que Deus tem te dado muito mais do que R$50. Transborda pelo menos esses 50 de vez em quando. Por quê? Porque quando somos gratos a Deus, nós transbordamos. Nós repartimos. E com isso, nós prosperamos. Amém? Você crê nisso? Que gratidão gera prosperidade? Sim, você crê nisso? Ou que é a ingratidão que gera isso? Não, pastor, eu creio que a gratidão é isso. Seja grato, transborde. Olha o que Paulo continua dizendo aqui para esse povo, para que eles entendam como prosperar e crescer. Versículo 10: aquele que supre a semente ao que semeia, e pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente. Olha só o que ele diz: aquele que supre a semente ao que semeia, e pão ao que come. Ele está dizendo o seguinte: tem um Deus, tem um Deus que ele dá semente para quem planta. Um dia existiu a primeira semente na terra. Isso é fantástico, né, Júnior? A primeira semente da terra surgiu. Esse Deus liberou essa semente sobre a terra, de cada vegetação, de cada espécie, de cada... Aquele que dá semente para o que semeia, e pão para o que se farta, para o que come, para quem sacia. Escute só o que ele está dizendo:
O mesmo Deus que dá semente para o agricultor plantar, é o mesmo Deus que dá a farinha do trigo depois que ela já foi processada para quem quer comer o pão. É o mesmo Deus. Ele só está dando de forma diferente para pessoas diferentes, mas é o mesmo Deus. É o que ele diz. Aquele que supre a semente ao que semeia, e pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente. Olha o que ele está dizendo, esse mesmo Deus que eu estou falando, ele lhe suprirá e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Toda vez que você é justo, isso gera um fruto no mundo espiritual, que faz com que se multiplique sobre a tua vida aquilo que Deus tem. Ele multiplicará os frutos da sua justiça. Se você fez o que é justo, Deus fala assim, olha, o que ele fez é bom, multiplica. O que ele fez é bom, multiplica. Tem hora que eu penso que é aquele Big Brother mesmo, espiritual. Os olhos, Salmo diz isso, os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, contemplando os bons e os ruins. Os olhos do Senhor estão, eu lembro daquele bichinho já do Big Brother, aquele zoinho. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares da terra, está contemplando a gente. Então, quando Deus enxerga uma generosidade, uma atitude de gratidão, o que ele fala? Multiplica. Ai, eu levei lá aquelas roupas para a Bia vender no bazar, para o bazar missionário, para conseguir levar recurso para a África, e pagar passagem de ida, de vinda, e ainda desenvolver um trabalho lá. Deus falou assim, olha, eu vi, hein? Eu vi essas roupas que você mandou, eu vi. Não esqueci não. Está observando. Está observando. Aquele que supre a semente ao que semeia, e pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Deus é quem multiplica, e Deus é quem dá crescimento. Ele está dizendo aqui, Deus aumenta, multiplica, e Ele dá crescimento aos frutos da nossa justiça. Então, meu amado, se tem alguém que pode mudar a história da minha e da tua vida, esse é Deus. É Deus. Versículo 11. Esse aqui é muito forte. Olha o que diz aqui, vocês serão enriquecidos de todas as... Quero que vocês leiam, por favor. O que diz aqui? 1, 2, 3 e... 1, 2, 3, vai! Calma aí, vamos lá. Trabalhar vírgula por vírgula, é uma cirurgia. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Todas as formas. Todas as formas. É difícil explicar isso aqui? É simples, né, gente? Está escrito na Bíblia. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para quê? Se Deus quer me enriquecer, porque enricar pode ser aquele cara que tem uma vidinha menos que a classe média, só que ele é completo em tudo, ele é abençoado, ele está rico. Porque ele tem saúde, o que muita gente não tem. Ele tem paz interior, ele tem o Espírito Santo, o que muita gente não tem. Ele é rico, não precisa de muita coisa. Não é quantidade de dinheiro e de bens que determina isso. Por isso a palavra prosperidade é não ter falta de nada, mas não é financeiro, querido, é aqui dentro. A base da prosperidade está aqui dentro. O exterior é o resultado do que você primeiro, do que aconteceu primeiro interiormente de você. Então veja bem, vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para quê? Para que possam ser generosos em qualquer ocasião. O que Deus está dizendo aqui? Filho, sabe o que eu quero? Que você seja enriquecido em todas as áreas. Vamos voltar ao contexto, transborde em todas as áreas. Sabe por quê? Para que você possa ser generoso em todo momento com as pessoas que precisam da sua generosidade. Para que Deus quer mudar minha história? Para mim ser generoso. Não, Deus não quer me enriquecer para, olha, riquinho. Não é isso não, filho, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos talvez entendendo o evangelho errado, nós estamos querendo uma quantidade, e Deus quer, em primeiro lugar, uma qualidade interior. Aqui dentro se resolve.
Amém? Paulo está falando para um povo que era melhorzinho, mas também não era. As igrejas eram tudo, naquela época, com muita dificuldade, gente. Então ele está falando, olha, vocês que vão ajudar aquele povo que está pior que vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Ou seja, tem alguém precisando? Ajude. Tem alguém necessitando? Ajude. Por quê? Porque Deus te deu para que você transborde e doe para muita gente que necessita. Não foi para você reter, para mudar a história de muita gente, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, em qualquer momento. Alguém precisou, estenda as mãos, não retenha as mãos, estenda as mãos, seja generoso, como Deus foi generoso comigo, agora eu sou generoso com quem está perto de mim. Eu sou recíproco, isso é reciprocidade. Continuando, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Olha como é forte isso aqui, gente. Entende esse negócio? Olha, Deus quer nos enriquecer para que nós possamos ser generosos com o nosso próximo, em todos os níveis da nossa vida. Ou seja, vou dar um exemplo do Emerson lá, voltando para o curso casados. Deus enriqueceu a tua casa, a tua família, equilibrou o teu casamento. Isso é a riqueza. Não tem dinheiro que compra, é riqueza que Deus te deu. E aí o que o Emerson faz? Eu vou ministrar para muitos outros casais que precisam da minha ajuda. Então ele agora começa a transbordar, como eu já disse. Então ele vai transbordando. O que a Bíblia fala? Olha o que a Bíblia diz, presta atenção, querido, é um estudo, nós estamos aqui no estudo. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Então ele está sendo generoso, ele está transbordando. Olha o que Deus me ensinou, eu também ensino vocês, eu também dou para vocês, por nosso intermédio. E a sua generosidade resulte, ela tem um resultado. Ela tem um resultado aparente. E sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Você entendeu isso? E quando você for generoso com alguém, você só tem uma pessoa que vai receber a gratidão de alguém, que é Deus. Ele quer dizer isso. Quando você age com generosidade, a pessoa fala assim: obrigado, Deus. O nome de Deus é glorificado e ele recebe ações de graças. Isso é bom ou ruim? Então por que você não dá um glória a Deus? Dá uma salva de palmas para Jesus. Primeiro culto eu até falei, então o pessoal fica meio assim, né? Querido, a palavra amém significa que assim seja. Tem palavra que, você crê que a palavra de Deus é profética? Se ela é profética para mudar a tua história, por que você não recebe ela também de forma profética? Sabe, tem palavra que a gente libera aqui, desculpe eu falar isso, mas a sua ociosidade diz, deixa tudo neutro no mundo espiritual, que na verdade não diz nada, né? Diz que ele deixa tudo neutro, não diz nada. Ou seja, como que se fosse ao vento. Então se eu digo aqui, olha, Deus quer mudar a tua história, amém pastor, eu recebo, eu sou assim, porque eu acredito que palavra é profética. Se eu fico em silêncio, eu não correspondi ao que foi ministrado para a minha vida. Você crê que eu sou um ministro de Deus para a tua história, para a tua vida? Que eu estou lançando palavras, e a palavra tem poder no mundo espiritual para mudar histórias? Então, meu irmão, se expresse da mesma forma. Quando a palavra vir ao teu encontro, pula nela, agarra ela. Por que eu estou dizendo isso? Porque a profundidade desse ensino que Paulo nos dá. E talvez nós se tornamos tão ociosos no culto, neutros, sendo que até o teu amém significa que assim seja. É como se você dissesse assim: dê um like. Desse um like no mundo espiritual. Dê um like no mundo espiritual. Eu gostei, é isso mesmo. Eu desejo isso para a minha vida, eu quero isso para a minha história. Confirma, a tua boca tem poder de ligar e desligar. Está na Bíblia. Eis que vos dou o poder de ligar, desligar. Jesus disse isso. Tudo que você ligar na terra será ligado, tudo que vocês desligarem será desligado. Vocês têm poder como o meu povo. Agora, se vocês se manterem neutro, nada irá acontecer. É mais ou menos assim. Então liga aquilo que de fato falou ao teu espírito.
Versículo 12. Isso aqui me impressiona muito. Por quê? Porque eu nunca tinha prestado atenção nisso. Eu nunca tinha prestado atenção nesse versículo, dessa forma. Olha o que ele diz, versículo 12. O serviço ministerial que vocês estão realizando não estão apenas suprindo as necessidades do povo de Deus. Deixa eu te dizer aqui. Você acha que quando você dá um dízimo, uma oferta aqui na igreja, é só sobre a necessidade da igreja? Você tem ideia quantas pessoas são transformadas aqui por ano? Você tem ideia de quanto foi bom você dar um dízimo no momento que nós compramos um som como esse, ou isso, ou aquilo, seja lá o que for, cada coisinha que colabora para um ambiente que a pessoa vai ouvir e receber a palavra de uma forma confortável e abençoada? Eu vou dar um exemplo agora mais profundo. Eu conheci o seu Valdir, né? Valmir, eu estou tocando Valmir para o Valdir toda hora. Seu Valmir, pai da Sara. Conheci, tive um momento de conversa muito boa com ele, um homem de Deus. E ele me disse algo que me alegrou. Eu falei, isso é resultado de coração generoso. Ele disse, pastor, ele mora em Uberlândia, Minas Gerais. Ele falou, lá em Minas, eu participo do culto lá da igreja, chego em casa, ligo já boto no culto de vocês, no YouTube, eu assisto aqui o culto de vocês. Eu acompanho vocês faz tempo já pelo YouTube. Isso não gera uma gratidão no coração da gente? Meu irmão, você tem noção o quanto o investimento que nós já fizemos na área de mídia para transferir esta palavra, esse culto para outra dimensão e outros lares, isso é importante? Quando ele falou para mim, o coração de Deus se alegrou. Eu falei, poxa, então vale a pena. Vale a pena saber que tem gente em outros estados, em outros lugares, até em outro país, que diz que já tem uns brasileiros lá nos Estados Unidos assistindo a gente. Meu irmão falou, já tem uns 4 já assistindo. Gosta dos cultos? Você tem noção quanto isso nos alegra? Por quê? Porque é o dízimo que alguém colocou. O dízimo é a oferta. Olha o que Paulo está dizendo aqui, ó. O serviço ministerial que vocês estão realizando, o serviço de doar, não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também, de novo, olha o que ele diz, está aqui atrás, né? Mas também transbordando, de novo, em muitas expressões de gratidão a Deus. Está transbordando de novo. Tem gente bebendo essa água longe. Tem gente bebendo água em outro estado, em outro país, em outro lugar. Meu irmão, eu estava olhando, tem quase 600 inscritos. Eu falei, mas nós não temos, acho que 300 e poucos. Não tem 400 ainda membros na igreja. Então tem gente de muitos lugares assistindo. Está transbordando, está chegando em outras casas. Porque talvez foi aquela oferta que você dá cotidianamente, aquele dízimo, mas não está abençoando só nós aqui, está abençoando gente em todos os lugares. Isso é transbordar. Agora que é uma expressão mais forte, quanto mais nós transbordamos aqui, mais nós preparamos o território para os nossos futuros filhos congregarem aqui e ter uma igreja totalmente mais equilibrada, mais preparada, pronta para o futuro. Quando você investe no ministério infantil, você investe na igreja em alguma área, principalmente quando fala criança, né? Eu falo criança. Quando investe nas crianças principalmente, você está transbordando para a próxima geração já. Você está muito na frente, glória a Deus por isso. Você está adiantando o processo lá na frente, glória a Deus, você está na frente. Você já está investindo numa geração que nem está aqui ainda, está chegando, estão vindo, estão se formando, estão se posicionando ainda. E ele diz aqui, olha, o serviço, outra coisa forte que eu nunca parei para pensar, que doar é um serviço ministerial. O Paulo está falando que é um serviço. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus. Por isso que uma vez um pastor disse para mim que empreendedorismo é um ministério. Eu falei, será, pastor, tudo isso? Eu não vejo Jesus falando, meu irmão, aonde vai chegar o povo, os missionários, se não tiver alguém que banque? Eu falei, nem na esquina do posto. Eu falei, é verdade, pronto, entendi tudo. É um ministério isso. Então você prosperar também é um ministério que Deus te dá para que você transborde e abençoe muitos processos da vida, que vai transformar a vida de muita gente. Ministério isso. Eu nunca tinha visto com esses olhos. Então o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus.
mas também transbordando em muitas expressões de gratidão. Deixa eu te dizer, transborda, transborda, transborda. Você agora começa com uma empresa pequena, você agora começa com um cursinho de 2 casal, você agora começa com uma célula de 2 pessoas, daqui a pouco é uma multidão, é um monte de gente participando do processo. Tem gente que nunca te conheceu e está ouvindo falar o teu nome, porque o teu nome está sendo lembrado. Tem gente que nunca te conheceu e está dizendo assim: olha, foi ele que começou, foi essa pessoa. Por quê? Porque está transbordando para muitas gerações. Porque um dia alguém que é grato a Deus, que é grato e generoso com o próximo, resolveu transbordar um pouco. No que tem uns caminhões que o pessoal colocava fominha na lateral, não é? É para caber mais soja, para caber mais não sei o que, para carregar mais peso, né? O pessoal falava fominha, não é isso? Fominha na lateral do caminhão. Um caminhãozinho desse tamanho, toquinho, ele vai virar esse bicho. É um pouco de egoísmo também, se analisar, né? Aí tá de novo, tem gente que está fazendo fominha em volta dele assim, ó. Porque é fominha. Está fazendo fominha porque é fominha. Sendo que era para transbordar. Era para transbordar. Está querendo tudo para ele. Não faz isso não. Transborda que é a semente que está caindo em todos os lugares, e daqui a pouco a colheita vai ser farta no nome de Jesus Cristo. Deus escolheu você para isso. Transbordando em muitas expressões de gratidão em Deus. E quando transborda, aquela pessoa é suprida que você nem conhecia lá na ponta, bebeu daquela água lá na ponta. O que ela fala? Ai, estava com tanta sede, minha garganta seca. Pensa numa pessoa no deserto que esqueceu uma garrafa de água, deixou cair no caminho do deserto e foi embora. E alguém, morrendo de sede, encontrou a garrafa. A primeira coisa, ela vai agradecer a Deus. Obrigado. É assim que acontece a nossa vida. Tem gente que está bebendo água que você deixou ir longe, e está falando assim: Deus, obrigado, se não fosse essa pessoa que eu nem conheço. Ou ela nem conhece a pessoa, ela diz assim: Deus, obrigado, só o Senhor. É um milagre sim, porque as pessoas, é os filhos que transbordam, estão produzindo os milagres nessa terra. Transborde. Versículo 13, estamos quase terminando. Por meio dessa prova, olha que é forte, querido. Outra coisa que eu não tinha prestado atenção, sabe quando você lê já umas 10 vezes a mesma coisa, você nunca se atentou a isso? Nessa vez que eu fui montar esse estudo, Deus ministrou meu coração de forma profunda. Olha o que ele diz aqui no versículo 13: por meio dessa prova de serviço ministerial. Primeiro, doar, ser generoso é um serviço ministerial. E segundo, por meio dessa prova de serviço ministerial, Deus prova a gente nesse serviço. Que coisa. O que é prova? Quem aqui é professora? Professor, ali. Você passa a avaliação lá. Antigamente era assim na minha época, não sei se é hoje, né? 0 a 10, lá o cara tira 2. Abaixo da média, bem abaixo, né? Bicho, tá feio o negócio. E aí o que acontece? Ele é aprovado ou reprovado? Fala aí. Essa professora reprovou, né? Não, reprovado. É bem abaixo da média, tá fora. Bem abaixo da média. Se tira um 10, se ela ainda botar um 10, você põe um parabéns. Parabéns, olha. É assim que Deus faz comigo e você muitas vezes. Deus nos prova. A Bíblia fala que procure apresentar ao Senhor como obreiro aprovado. Por quê? Porque somos provados todos os dias da nossa vida, da nossa história. Eu brinquei aqui falando, foi eu, a Ju, a esposa do Emerson, a Mari e a mãe do Emerson, nós 4, as meninas não estavam não, só nós 4, é isso aí. E nós fomos no Atacadão até, né? Lucas do Viveiro, aquele dia lá, o Emerson, comprar as coisas para a formatura do curso de casais. Fomos lá, chegamos lá, compramos tudo, e aquele pessoal do Atacadão meio querendo fazer o serviço rápido, né? E no meu carrinho a minha mulher já vem, plique. Beleza, pode passar. Chegamos lá no carro e colocamos das coisas no carro. Quando eu levantei o fardo, um fardo de arroz, de açúcar, sei lá o que era, tinha um shampoo embaixo. Falei, não, esse aqui ela não registrou não. A Ju olhou e falou assim, ela não registrou mesmo não. Vê aí no cupom. Pegou o cupom. Shampoo tal, tá. Não, esse shampoo não tá. Não tá. R$12. Não tá. Nós estávamos no estacionamento. Aí a Mara olhou para nós e falou, não tá, a mulher esqueceu. A Ju falou assim, acho que eu vou lá agora.
E assim, é fora do normal. Chegou no caixa lá, com o shampoo e com o cartão. Acho que a mulher olhou e falou assim: não, não é brasileiro não. Deve ser estrangeiro, né? Porque o brasileiro não volta, né? Diz que voltou. E aí, ela olhou e falou assim: pois é, mas passou, nem vi. Aí minha esposa falou assim: mas, por favor, então passa aí pra mim. Ela, tipo, olhou assim, tipo, vai embora. A esposa falou: não, passa aí que é justo, né? E aí, minha esposa passou no cartão. Por quê, querido? Nós poderíamos pensar assim, porque a mente do homem fala assim: um atacadão desse, shampoo desse aí eles perdem na bala. Isso aí, R$12, que para eles são até mais barato, né? A carne nossa diz assim: opa, aproveita a oportunidade. E olha, a carne é tão sem vergonha que ela fala assim: Deus está te abençoando, aproveita. Pensa na bicha sem vergonha. Poxa, como é que Deus vai ser conivente com um negócio desse? Você entendeu? E o que acontece? Aí você vai lá, a mulher do caixa se espanta, porque não é normal. Você já estava no estacionamento, voltou para pagar um shampoo? Porque é justo, certo, honesto. E outra, não é nosso. Generosidade é ser justo. Generosidade é agir com honestidade. Generosidade é saber que alguém trabalhou, desfrutou, que alguém suou, que alguém... E tem lá na frente um fluxo, um processo que alguém pode ser prejudicado por causa daquele R$12. E que não é certo. Aí eu lembrei, rapaz, é nesse momento que Deus está nos provando. Quantas vezes você já foi provado? Que a carne disse assim: esquece, ninguém viu, deixa quieto. E o Espírito Santo fala assim: olha, isso não é certo. Vai lá. Você entende? Porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os ruins. Mas o dono não viu, nem a caixa. Mas o Senhor viu. E não é justo. Está errado. Por meio dessa prova de serviço ministerial, Deus nos prova. Deus nos prova como alguém está precisando e Ele põe na nossa vida, na nossa frente. E a pessoa fala assim: eu estou precisando tanto. E a gente tem 5 camisas, né? Não é nem 2, é 5, 20, 15. E a gente não consegue tirar uma e falar assim: toma. Por quê? Por egocentrismo fala para nós não darmos nada. Mas um coração generoso sempre vai voltar a Deus e devolver algo a alguém. E compartilhar, e retribuir, e distribuir, repartir. Porque ele sabe que aquele que deu aquela semente pode dar 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 sementes, porque Ele é Deus na tua vida. Não vai ficar uma semente para vir. Não, é só o começo. Tem muita coisa para vir. Agora, deixa transbordar. Para encerrarmos, por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela tua obediência. Outros quem, pastor? O não cristão, o cara que não conhece Jesus. Quando você transbordar, ele beber da água que transbordou de você, você agir com uma atitude diferente com ele, ele vai falar assim: só pode ser cristão. Sabe, tem muita gente que não consegue ver Jesus nas palavras que os pregadores falam. Mas quando você agir como Jesus agiria, ela vai falar assim: eu vi Jesus em você. Não é por palavras, é por atitudes. Desculpe usar a expressão, até eu estou cansado de tantas palavras no YouTube, em tanto lugar. Cansa. Tem gente para todo tipo de postura que você deseja. Nós não queremos ficar ouvindo muito blá blá blá. O evangelho não é feito de palavras, mas sim de prática. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência, que
que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Deixa eu te dizer, como que você está confessando Jesus com as suas atitudes para os outros lá fora? Já parou para pensar nisso? É o que eu estou dizendo, uma atitude que comove as pessoas, abre o coração dela para entender e ela desejar conhecer Cristo. Mas uma atitude errada que nós cristãos fazemos diante das pessoas lá fora, fecha o coração delas, ela não quer saber da igreja, de Cristo e de nada. Menos palavras e mais atitudes. Você entende o que eu estou dizendo? Porque ele está dizendo aqui, olha, ele está dizendo que é o seguinte: outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão de você, ou seja, a minha e a sua expressão gera uma confissão de fé para quem está lá fora. Ele falou: agora eu sei quem é Jesus, agora eu entendi o que é Jesus, agora eu sei quem é Deus, eu quero Jesus, porque essa pessoa fez isso comigo, Jesus pode fazer muito mais. É uma confissão, é uma confissão do Espírito, em vez de ser na orelha, no Espírito dela. E pela generosidade de vocês, em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Então ele entende a confissão do Evangelho de Cristo, quando eu sou generoso. Ele entende a confissão do Evangelho de Cristo, quando a minha generosidade compartilha o que eu tenho que pode beneficiar alguém. Não é pelo fogo. Aquele foguinho, né, no sapato. Pastor, eu gosto de culto com fogo. Eu também gosto, quando esse fogo tem a palavra, depois vem o fogo. Mas quando é só fogo, não é rock não. Não muda nada, porque o que muda eu por dentro é a palavra, não é o fogo. Você entende isso? O fogo, ele é ferramenta para o evangelismo. Mas o que muda o cristão é a palavra. Conhecereis a verdade a vós, ela te liberta de tudo. Mas o fogo não faz isso. É ferramenta. Deus quer mudar a história de pessoas aqui para transbordar. E que a tua mudança vai ser a mudança de muitos. Versículo 14: e nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Olha, falando, e pelas orações que eles farão por vocês, eles estarão cheio de amor. Sabe, querido, é quando a pessoa ama tanto a gente. Por quê? Porque o que nós deixamos de legado na vida delas, de fato, foi impactante, foi uma mudança, não por nós, mas pelo poder do Espírito Santo, porque por nós não temos nada. É quando muda a nossa história. Vocês estão lembrando que nós vamos até 9h15, né? Então amém, tem 5 minutos. Se coloque de pé. Eu vou ler só Provérbio 22:9, que diz assim, olha, enquanto vocês estão levantando: quem é generoso será abençoado, pois reparte o pão com o pobre. Provérbio 11:24-25, há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outros retêm o que deveria dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Tudo que se planta, se colhe. A sua ajuda para alguém hoje pode ser a ajuda que você vai precisar no futuro. Vamos orar?